Deus ama esse lugar e colocou nos nossos corações uma chama muito forte por essa terra. Eu vejo a igreja relevante, tanto espiritualmente quanto socialmente. Uma igreja que tem o poder, através da sua intimidade com Jesus Cristo, através do seu compromisso com Deus, de mudar toda a sociedade ao seu redor. Que tem o poder de conectar pessoas imperfeitas a um Deus perfeito. Nesse tempo, temos o início de uma nova estação para Teresina, Piauí. Essa é a igreja que eu vejo. Olá, Paz Teresina, sejam muito bem-vindos à sua casa. Hoje nós temos um tempo especial.
sabe? Deus tem coisas incríveis preparadas para esse momento. Então, assim, continua conectado conosco, sabe? Fica bem confortável aí onde você está, na sua casa, não sei, onde você estiver, mas fica ligado e conectado conosco, porque Cristo tem algo para o teu coração. Então, a partir de agora, certo? Vamos juntos adorar o Senhor, erguer as nossas mãos, as nossas vozes, nos conectar, prostrar os nossos corações, porque Cristo tem algo dos céus e nós cremos nisso, nós temos esperança nisso, em nome de Jesus. Amém. Espalhando como incêndio em meu coração. É domingo, aleluia, alinhados à tua vibração. Podes ouvir, pode sentir a energia da nossa canção. E não há como se esconder, não, pois não há nada como te sentir. A tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Quando vales e montanhas pensam em nos separar, não há perigo, és comigo. E não há nada como te sentir. A tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui que você precisa. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui que você. Bata palmas, alegria, na mesma batida. Tem tudo aqui. A tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Tua paz e tua graça aqui transbordou. É lindo saber que me amas como sou. Fui restaurado e curado pelo Criador. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Nada se compara, Pai, ao teu amor. Nada se compara, Pai, ao teu amor.
Uau! Depois desse momento incrível de adoração ao nosso Rei, de adoração ao nosso Mestre, eu quero te convidar a nós continuarmos adorando a Deus com tudo que nós somos e tudo que nós temos. Existem 3 formas que nós podemos utilizar para que outras pessoas se conectem com Jesus. A primeira forma é orando para que pessoas cheguem lá. A segunda forma é indo até os lugares onde as pessoas precisam de Jesus. E a terceira forma, e é sobre esse momento que nós vamos falar, é sendo generoso para que essas pessoas sejam mantidas lá, para que elas possam alcançar outros lugares, sabe? Nós temos igrejas no Brasil inteiro e o que faz essas igrejas funcionarem com essa qualidade, com essa excelência, sabe? O que faz a gente conectar pessoas com Jesus Cristo, além da nossa vontade de adorar a Deus, a nossa vontade de que pessoas se conectem, é a sua generosidade. Então, você faz parte dessa história, você faz parte desse trajeto, ei, você faz parte dessa jornada, você é parte de tudo isso, amém? Então, nesse momento, aí onde você estiver, nós vamos ver o VT da nossa série, da nossa próxima série, que é a série Detox. Enquanto isso, você abençoa com os seus dízimos e a sua oferta, com a sua generosidade. Exerça a sua generosidade para que nós possamos viver o extraordinário. Amém? Glória a Deus. Fique com o VT. Um mundo iluminado, totalmente puro, feito para vivermos em total comunhão, um com o outro e ambos com o Criador. Corrompido pelo mal que nós mesmos abraçamos, e então o paraíso perfeito nos deixou, e o que restou nessa terra nos adoeceu, a ponto de não termos nada além do vazio dos nossos próprios planos. Não havia vida. A luz que brilhava antes no mundo sentia falta de nós, e nós dela. Mas, para que pudéssemos ficar juntos novamente, era preciso curar nosso mal e sarar nossas feridas. Então, a própria luz veio ao mundo corrompido para fazer de nós puros. E assim o fez. Levou na sua morte aquilo que nos mantinha presos e na sua ressurreição trouxe a nós a própria vida. Ele era a vida. Agora, desintoxicados do que nos adoecia, podemos estar nele e ele em nós. Detox, uma série sobre o novo mundo. Realmente será algo do céu. Essa fase será algo incrível. O mês de março será, sim, o melhor mês até agora. Por que será o melhor mês? Porque nós viveremos essa série na íntegra, sabe? Vamos ficar imersos nessa série e isso é realmente incrível. Que nós possamos compartilhar disso juntos, eu e você, e ambos com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E sem mais demora, eu tenho uma coisa para dizer para vocês que é realmente maravilhoso. Sabe, não só porque é meu pai, mas porque é meu pastor. Hoje nós temos a presença ilustre do nosso pastor aqui do Piauí. Ele que é o pastor daqui de Teresina, ele é o pastor aqui em Teresina, ele é pastor em Valença do Piauí, sabe? As igrejas ali ao redor de Valença, aqui ao redor de Teresina, estão sobre a sua cobertura. Ele é um homem inspirador, inspirado por Deus, e que você possa usufruir bem disso, que você possa usufruir desse momento, porque ele tem algo realmente do coração de Deus para a tua vida hoje, ok? Então se acomoda, fica bem tranquilo, porque o inacreditável vai acontecer agora. O surpreendente de Deus, sabe? As maravilhas do Senhor vão acontecer agora, você só precisa estar atento para ver os sinais, sabe? As visões do que Cristo quer para a tua vida. Amém? Então, sem mais demora, vamos à palavra do Senhor. Olá, pessoal. Como está o seu nível de esperança? Esse é um tema que nós escolhemos para compartilhar com você hoje à noite.
Esperamos que, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse tema vá de encontro, essa palavra vá de encontro ao seu coração. Nós vamos encontrar esse tema, nós vamos encontrar o desenrolar dessa mensagem em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, onde o Evangelho de Lucas ele vai falar sobre dois homens. Ele vai compartilhar conosco a história de dois homens que perderam a esperança, de dois homens que estavam esperando algo e de repente esse algo desapareceu, foi embora e eles ficaram perdidos na história. E aí é isso que nós vamos compartilhar com você esse tempo. Eu espero que o seu coração esteja pronto para receber isso e que, acaso você esteja precisando dessa mensagem, que você possa fazer bom proveito dela para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu quero dar apenas uma definição sobre esperança. O que é esperança? Esperança é o ato de esperar o que se deseja. Dentre outras definições, escolhemos esse porque nós esperamos realmente que esse seja um tema espetacular, espiritual, extraordinário para você esse tempo. Então, nós queremos falar sobre esses dois homens que estavam sem esperança, porque a falta de esperança ela é prejudicial e precisa ser totalmente vencida na nossa vida. A falta de esperança é algo que nos faz mal, prejudica a nossa fé, ela retarda a nossa fé, ela funciona como uma mola de retração com relação à nossa fé. Então ela tem que ser totalmente vencida. O texto nos mostra alguns resultados. Esse texto que nós vamos trabalhar com você hoje em Lucas 24, do 13 ao 35, ele retrata muito bem essa ideia da falta de esperança e quão perigoso isso é. Então, em primeiro lugar, eu quero tratar com você sobre que a falta de esperança, ela nos leva a sair do centro da vontade de Deus. Nos versículos 13 e 14 do capítulo 24 de Lucas, que nós vamos pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho, ele vai nos falar sobre esses dois homens. Dentre eles tinha um Cleopas, que o outro nome não aparece, mas esse Cleopas também era uma dessas pessoas que estavam voltando, saindo de Jerusalém pós a morte de Jesus Cristo. Então ele estava voltando para a sua terra natal chamada Emaús. Eles iam no caminho compartilhando a respeito dos acontecimentos, dos fatos que havia acontecido, e o seu coração estava entristecido pela falta de esperança, porque eles estavam pensando, desejavam até que Jesus Cristo fosse implantar o seu reino em Jerusalém e ia expulsar os romanos de Jerusalém, e agora Jesus ia reinar como rei de Jerusalém. Então, quando Jesus morre, a esperança deles também vai junto com a morte de Jesus. Eles desistem dessas coisas e voltam para Jerusalém. O que podemos aprender sobre isso? Na aplicação pessoal desse primeiro ponto, nós podemos aprender sobre a falta de esperança e sobre quão ela é prejudicial para a nossa vida e o quanto ela nos distancia do propósito, nos distancia dos sonhos, quanto ela é prejudicial com relação a isso. Porque a falta de esperança, queridos, ela nos faz desistir do propósito. Ela nos faz desistir do sonho. Ela vai desistir daquilo que o Senhor Jesus quer para a nossa vida. Ela nos vai desistir das coisas que são prioridades na nossa vida e sair do centro da vontade de Deus para a nossa vida. A falta de esperança tem esse poder de nos tirar do centro da vontade de Deus.
Então, queridos, se você está fora do propósito, está saindo do propósito, saindo do centro da vontade de Deus, por falta de esperança, isso é prejudicial à sua fé, é prejudicial à sua caminhada com Cristo, porque você sai desse propósito. A segunda coisa prejudicial que a falta de esperança ela promove é que ela impede de perceber Cristo caminhando do nosso lado. A falta de esperança, ela nos tira a sensibilidade de perceber que Jesus está do nosso lado. Versículo 15 e 16. Cristo estava caminhando ao lado deles. Cristo não estava sepultado, Cristo havia ressuscitado e ele estava caminhando do lado deles e eles não conseguiram perceber isso. Eles não tiveram a sensibilidade, a percepção de ver Jesus do lado. A falta de esperança promove essa falta de percepção, essa insensibilidade, e tudo isso aconteceu por falta de esperança. E ela nos impede de ver Deus agindo em nosso favor. A falta de esperança, ela impede de ver a ação de Deus sendo desenrolada ao nosso favor. Ela impede que nós possamos ver Deus mexendo as estruturas, abalando o mundo para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Outra coisa incrível que acontece conosco é que nós deixamos de ver Deus. Nós não percebemos quão duro nós ficamos, tão insensível nós ficamos. E aí começamos a falar coisas que não agrada o coração de Deus, mesmo estando na presença dEle, na presença do Altíssimo, ou Ele caminhando conosco, mas a falta de esperança não nos deixa ver Jesus caminhando do lado. Deixa eu usar uma coisa para você, uma coisa incrível que aconteceu no Antigo Testamento. Os amigos de Daniel foram condenados à fornalha, e o rei, ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, e aí eles estavam lá, foram jogados lá dentro, mas eles não estavam sós lá dentro, tinha um quarto homem lá dentro da fornalha com aqueles 3 homens, havia uma quarta pessoa, queridos, mas aqueles 3 homens, eles não estavam em falta com a esperança, pelo contrário, a sua esperança estava em alta. Eles viram Jesus caminhando do lado deles dentro da fornalha. É isso que promove a falta de esperança, a sensibilidade, a falta de percepção de ver Jesus caminhando do nosso lado. A terceira coisa que nós podemos aprender com a falta de esperança é que ela produz preocupação e entristecimento. Versículo 17 fala sobre isso, que eles estavam preocupados. O que é preocupação? É uma preocupação com alguma coisa. Estavam tristes, magoados até, aflitos, cheios de melancolia, infeliz, abatido, estavam deprimidos, e esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós, sim, é outra coisa. A palavra de Deus diz que Ele nos fez para sermos plenos de alegria e não de tristeza, e não de abatimento, e não de melancolia. Não, esse não é o plano de Deus. Isso é a falta de esperança que promove tristeza, abatimento, melancolia, nostalgia, promove tudo isso no coração. E aí que nós não podemos ter esse sentimento em nós, porque ele é prejudicial na nossa caminhada de fé. A falta de esperança promove entristecimento e preocupação.
Alegrai-vos, no versículo Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrai-vos. Paulo falando na sua carta, alegrai-vos. Olha, alegria é o fator determinante para a igreja. Queridos, as pessoas devem sentir e ver alegria em nós. Por isso que o salmista diz, querido, olha, feliz são esses homens, feliz são essas pessoas, sabe? Porque Deus fez grandes coisas a elas. Olha como eles estão alegres, olha como eles são felizes. Isso é que nossa esperança está em alta. Quando falta a esperança, tudo isso vai embora. E qual a aplicação pessoal que nós temos para isso? Andar preocupado e andar entristecido. Será que não está faltando esperança no seu coração esse tempo? A crise que nós estamos presenciando é uma crise anormal, uma crise atípica, é um tempo atípico. Será que isso tudo não está abatendo, roubando a sua esperança? Por isso você está aí preocupado, entristecido. Será que não é esse o seu problema? Falta de esperança. Queridos, a palavra de Deus ela é incrível. Ela fala em Neemias 8:10, a parte C do versículo, e fala: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. É incrível saber disso, é incrível pensar e viver isso, que mesmo com a crise se instalando, mesmo que a coisa crescendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Não podemos jamais perder a esperança. A quarta coisa que a falta de esperança promove em nós é incredulidade. Isso é muito terrível. No versículo 18 ao 26, fala sobre a incredulidade daqueles dois discípulos. A incredulidade promove ela compromete a nossa autoridade espiritual, ela nos impede de conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. A incredulidade nos arranca do propósito de Deus. Exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. O povo que deixou de herdar a terra prometida. Eles deixaram de herdar a terra prometida porque eles estavam agora incrédulos. A esperança da Canaã que havia sido prometida estava demorando demais. 40 anos se passaram e eles estavam já incrédulos porque faltou esperança na palavra, na promessa. Faltou esperança na promessa, e a falta de esperança produziu incredulidade no coração daquele povo. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquela geração que saiu do Egito, nenhum deles entrou em Canaã, a não ser Josué e Calebe. E a geração que nasceu no deserto, todo esse povo entrou na terra de Canaã porque estavam motivados, esperançosos, estavam começando a caminhar ainda, e aí que eles foram vitoriosos nisso. Mas eu quero fazer uma pergunta esse tempo: como está a sua fé? Como está a sua credulidade? Como está? Como está o seu nível de esperança? Você se tornou já uma pessoa incrédula? Você já não crê mais no propósito? Não crê mais na vinda de Jesus? Não crê mais que Jesus pode libertar sua casa, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos? Você não está mais crendo? Deixa de ser uma coisa. O que está acontecendo com você é que faltou esperança no seu coração. Mas por enquanto estamos falando das coisas que são prejudiciais com relação à esperança. Deixa eu falar com você de uma coisa muito incrível. A falta de esperança produz em nós incredulidade, tristeza, sabe, agonia. A falta de esperança produz preocupação. A falta de esperança, ela produz em nós falta de
percepção, de sensibilidade para ver Jesus caminhar do nosso lado. A falta de esperança nos traz e nos tira do centro da vontade de Deus. Ela nos tira. Deixa eu dar agora aqui um recado diferente desse. Até agora falamos de coisas que a falta de esperança ela promove no nosso coração. A ressurreição de Cristo é o grande alento e algo que pode encher o nosso coração de esperança. Queridos, a palavra de Deus diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, a esperança voltou novamente. Ele morreu, sim, é bem verdade, foi crucificado. Para alguns foi o fim, para algumas pessoas acabou-se tudo, para algumas pessoas acabou-se a sua geração, a sua vida. Mas agora, no terceiro dia, a esperança volta. Ele ressuscitou, aleluia! E isso é incrível. A falta de esperança pode ser vencida. A falta de esperança pode ser vencida. Como isso pode ser possível, pastor? É através do contato genuíno com a palavra de Deus. Se você não perder o contato genuíno com a palavra de Deus, versículo 27 vai falar sobre isso, do mesmo texto que nós lemos em Lucas 24, versículo 27, vai falar de que o contato com a palavra de Deus faz voltar a esperança. A outra coisa que é através da comunhão e do partir do pão também, a esperança volta. Versículo 28 e 30 vai nos dizer que Jesus sentou com eles na mesa e no partir do pão, que coisa incrível, no partir do pão os discípulos conheceram Jesus. Uau, que coisa maravilhosa, eu fiquei emocionado com isso, queridos. É verdade, a comunhão com os irmãos e no partir do pão também traz de volta a esperança. A comunhão com Deus, se deixarmos de buscar a Deus quando nos falta esperança, isso só nos causará maiores prejuízos. Querido, a nossa comunhão com Deus é algo intocável. Nós não podemos deixar de termos comunhão com Deus por causa de nada. Você pode dizer, pastor, você não sabe o que me aconteceu. É verdade, eu não sei o que lhe aconteceu, mas eu só sei de uma coisa: se você não deixar de comungar com Deus, se você não sair da comunhão com Deus, esse problema logo, logo se acabará e você vai ver a diferença que é ou que fez você ter comunhão com Deus. A outra coisa é comunhão com os irmãos, congregar. Que congregar é o antídoto para a falta de esperança. A palavra de Deus nos adverte com relação a isso. Não deixe de congregar como fazem alguns. Que essas pessoas que deixaram de congregar, muitas delas, não todas, mas muitas delas é porque faltou a esperança. Faltou esperança na igreja, faltou esperança na liderança, faltou esperança em Jesus Cristo, faltou esperança no ministério, faltou esperança e eles abandonaram a comunidade da fé por causa de faltou esperança. Então nós sabemos disso agora, nós não podemos deixar de comungar com os irmãos, de congregar, porque isso vai nos isolar uns dos outros e causará muito mais problemas também. O que acontece quando vencemos a desesperança ou a falta de esperança? Versículo 33 e 35 nos traz um relato incrível daqueles dois homens. Quando a esperança foi retomada, eles conheceram Jesus Cristo pelo partir do pão, e que o coração queimou e a alegria voltou, nos levantamos imediatamente. Olha que coisa incrível, né? A palavra de Deus diz, e na mesma hora, diz o texto, na mesma hora levantamos
voltando-se, olha que coisa incrível, voltaram ao centro da vontade de Deus, na mesma hora. Eles não ficaram esperando que alguém fosse buscá-los. Eles não ficaram esperando ou ligando para alguém para ir lá. Não, eles tomaram a posição, eles tomaram a atitude de se levantar. Então, assim como Cleopas e o companheiro dele levantou, faça o mesmo. Se levante daí agora, sabe? E dê o primeiro passo, volta para a comunhão dos santos. Queridos, isso é um relato incrível quando nós vencemos a falta de esperança. Eles voltaram para Jerusalém. Versículo 29 diz: nem se importaram se já era tarde ou não, nem se importaram. Eu quero saber que hora é, eu quero saber se está chovendo, eu não quero saber se é meio-dia, eu não quero saber. Eu vou voltar para Jerusalém, vou voltar para o centro da vontade de Deus, vou voltar para a comunhão com os meus irmãos, vou voltar a congregar na minha igreja local. Queridos, isso é incrível, o resultado de quando a esperança volta para o cristão. E de repente, eles voltaram e tiveram a comunhão com os outros que estavam lá. Tiveram 2 horas de caminhada de volta durante a noite e testemunharam sobre o poder da palavra e o poder da comunhão, no versículo 35. Eles chegaram junto com os seus companheiros, o resto dos discípulos, os que ficaram em Jerusalém. Eles voltaram e começaram a testemunhar do que eles tinham presenciado. Testemunhar do poder da presença, do poder da comunhão, do poder do tornar da esperança. Eles testemunharam para todos que estavam ali. Eu posso até assim imaginar, não está escrito isso, a Bíblia não relata isso, mas eu posso me jogar na história, me lançar no texto e mergulhar na história e começar a dizer: ai, você não tem noção de como meu coração queimou quando ele falou, como ele partiu o pão. Eu me lembrei logo, eu me dei logo um fogo. Era mais ou menos assim, eu acho. Eu penso que foi assim. E foi incrível quando eles voltaram. Ora, você quer ficar aí? Aonde você quer ficar? Fora do propósito? Você quer ficar na insensibilidade? Você quer permanecer na incredulidade? Emaús é o lugar da falta de esperança. Emaús é o lugar daqueles que não têm esperança. Emaús é o lugar, é a cidade dos desesperançados. Esse é o lugar de fuga. Ou você quer ficar em voltar para Jerusalém, o lugar da esperança, o lugar do centro da vontade de Deus? Você tem a escolha nessa hora. Escolher ou permanecer em Emaús ou voltar para Jerusalém. Você é a única pessoa que pode mudar a sua história. Você tem que decidir se ficar em Emaús, o lugar dos desesperançados, o lugar de fuga, ou voltar para Jerusalém, o lugar da comunhão com Deus. Deixa eu só terminar essa mensagem nessa hora, dizendo para você uma coisa incrível que Deus tem nos ensinado. Queridos, a falta de esperança, ela produz em nós não só isso que eu falei aqui, mas ela produz em nós raquitismo, nanismo na fé. Ela nos encolhe, ela nos abate, ela nos diminui. A falta de esperança tem esse poder. Mas para isso há um antídoto, há um remédio. Para você voltar a crescer, para você voltar a ser quem você era antes. Volta para Jerusalém, lugar de crescimento, lugar de gigante. Então volta para casa, que a esperança retorne ao teu coração esse tempo.
e que Cristo Jesus volte a ser a sua esperança. Deus abençoe.